responsabilidade da mudança é de cada um, mas a culpa não. A culpa é de uma indústria que te induz a isso. Eu faço a live sempre nesse horário. Eu não sei se é de dia, se está de tarde, se está de noite. Ju, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Você é uma pessoa com um astral maravilhoso. Teu perfil é incrível no Instagram. Estava namorando um tempão essa live aqui para a gente fazer. Gratidão, querido. É uma honra estar aqui, Ju, ser convidada por você e poder compartilhar dessa sua energia também, que é muito boa. Ju, eu acho que eu vou cometer um pecado aqui pedindo para você se apresentar, porque eu acho que todo mundo já te conhece. Mas vamos lá, por favor, faça as honras. Vamos bem cumprir o assim, ritual. Não é todo mundo que me conhece, não. Então, gente, eu sou a Juliana Gittel. Vocês podem me chamar de Ju Gittel. Se não parece chamar de Juliana, parece que tá brigando comigo. E eu moro em São Paulo, tenho um trabalho todo online, né? Trabalho com emagrecimento pela alimentação viva. E sou uma grande defensora desse cuidado com a terra que vem a partir da gente, porque quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do planeta, isso está tudo ligado, né? O que vem do micro vai para o macro, e se a gente come alimentos mais saudáveis, menos industrializados, mais naturais, a gente cuida do planeta. Então, eu digo que o meu trabalho é além da alimentação, ele é um trabalho por um mundo melhor, que começa na gente. E é isso, gente. Ju, a gente vai falar aqui sobre emagrecimento, sobre o pessoal. Eu fiquei muito feliz quando a gente botou o nome dessa live, que a gente botou aqui o nome de Chutei o Balde e Agora. A gente vai falar muito disso, que eu acho que quem, né, atire a primeira pedra, quem é que nunca chutou o balde alguma vez na vida e se arrependeu depois. A época, pelo menos o pessoal que chega para mim, nessa época do ano, é o pessoal que, poxa, Marcelo, Réveillon, eu vou, dia 2, 1º de janeiro é feriado, né? Dia 2 eu vou morar na academia, eu vou me matar lá, porque eu comi demais, eu bebi demais. E aí, Ju, eu queria perguntar assim, logo de cara, assim, você fala muito sobre a pessoa, sobre o ser, sobre o equilíbrio das coisas. Por que o ser humano faz isso? Por que o ser humano se auto-boicota? Eu falava que isso era coisa de brasileiro, que o brasileiro se auto-sabotava, mas agora eu sei que o mundo todo faz isso, porque todo mundo fala em Portugal é igual, na Europa é igual. Por que a gente faz isso? A gente faz um negócio sabendo que a gente vai... Parece que está vendo a casca de banana e fala assim, olha ali, eu vou escorregar. É isso mesmo, Marcelo. Eu acho que essa época do ano especificamente, que são as festas de final de ano, é um momento de alto nível de inconsciência, né? As pessoas exageram na comida, no álcool, em tudo. E depois a conta chega. Antes de continuar com essa resposta, eu quero dar um beijo aqui para todas as minhas alunas que eu estou vendo entrar aqui na live e falar que eu fico muito feliz de ter vocês mais uma vez aqui comigo. Marcelo, você sabe que durante muito tempo da minha vida, nesses estudos da mente humana, do emagrecimento, das dificuldades que as pessoas têm de manter uma linha, de começar e terminar as coisas, eu coloquei muito a culpa nas próprias pessoas. Olha, você precisa mudar, você não está conseguindo, você precisa fazer um esforço. Hoje, eu já parto de um outro ponto que é muito importante a gente saber. A responsabilidade da mudança é de cada um, mas a culpa não. A culpa é de uma indústria que te induz a isso, né? Então, o que acontece? A gente tem no marketing, na propaganda, um peso muito grande de pílulas mágicas. Então você entra e fala assim, eu vou comer, depois eu tomo o shake da Sabrina Sato, depois eu treino lá com aquele personal de não sei quem, que emagreceu 10 quilos no primeiro mês. Então, nós somos bombardeados com pílulas mágicas todos os dias. E elas não existem,
E quando elas existem, elas não funcionam a longo prazo. Então, eu acho que essa construção de não tem problema, depois eu vou dar um jeito, ela é uma construção que vem de um sistema que vem da indústria mesmo alimentícia. Eles querem que a gente pense assim para a gente não parar de consumir. Então, eu quero tirar esse peso das costas de todo mundo que está aí. A culpa não é sua. Você foi induzida a pensar assim por muitos mecanismos organizados de propagandas, marketings, mensagens subliminares, outdoors, tudo, tá? A hora que você entra, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Quando você, muito tempo rolou essa propaganda, não sei quem vai lembrar aqui. A gente entrava para ver um vídeo no YouTube e vinha uma propaganda do iFood que falava assim: chega de lavar louça. Aquilo me gerou uma indignação tão grande, porque, gente, sabe o que é louça na pia? É amor. A casa que não tem louça, não tem gente cuidando de gente. E aí os caras pegam onde? Na ferida da mulher, porque a mulher, o que acontece? Na sociedade patriarcal que a gente vive, ainda é a mulher que faz comida, na maioria das vezes. E a mulher que lava a louça. E a mulher que fica pé da vida porque ela tem que fazer comida e ainda lavar a louça para o marido ficar com o pezinho no sofá. Isso é muito real ainda. Eles pegam nessa nossa ferida para dizer pra gente: compra comida na rua. Ó, rapidinho, você não tem que lavar louça, você é boba de ficar lavando louça. E não é assim. A gente precisa reconstruir os relacionamentos dentro do lar. Não parar de lavar louça, que é uma coisa linda, gente. Ter louça na pia é uma bênção. Você tem comida na sua casa, você está preparando a comida, que é o amor para sua família. Então, tudo isso, eu estou dando esse exemplo do iFood, chega de lavar louça, só para vocês visualizarem como essa indústria come pelas bordas. Ela não vai chegar para você e falar assim: compra comida fora de casa, uma comida que não tem, é desprovida de nutriente, engorda, faz mal, dá azia. Você vai comer demais porque ela tá cheia de alimentos super saborosos. Então, assim, uma comida toda errada e que é induzida através do queijo amador. Então, a gente está sendo impulsionado, né, para esse movimento de eu vou fazer, depois alguém resolve por mim. Então, agora abrace de que a responsabilidade de resolver é sua, né? Porque a indústria só vai empurrar mais propaganda em você para você acreditar na pílula mágica. Então, precisa dar o passo de tomar as atitudes necessárias para que isso mude. E aí a bola vem para nossa mão, né? Aí tá com a gente o jogo. Não tem ninguém que possa fazer sua mudança alimentar por você. Nem sua nutricionista, nem seu nutrólogo, nem sua coach. É só você. É extremamente individual. Você pode ter apoio, e eu acho o apoio extremamente necessário para encurtar o caminho. Mas é você que tem que fazer. É isso. Oi, Ju. E aí, a gente... Acontece um negócio bizarro. Eu acho isso um comportamento bizarro, né? Porque a gente sabe que faz mal, a gente passa por isso todos os anos. A gente... Uma coisa a internet trouxe de bom. A internet trouxe um monte de coisa. Sim. Na verdade, um monte de coisa boa e ruim, né? Mas tem que saber filtrar. Mas a gente tem acesso a muita informação hoje. E isso que você está falando, tem mais gente boba no mundo. Os profissionais de marketing que estão lá empacotando o produto e que você olha lá e fala assim: opa, um biscoito 7 grãos, cheio de fibra alimentar. E quando você olha o rótulo, você fica horrorizado. E as pessoas hoje têm consciência da importância de ler o rótulo. Então, o que me chateia nessa história toda é que o nível de consciência tem aumentado, mas a gente ainda se sabota. E se sabota fazendo o mesmo ritual, que é comendo demais, bebendo demais, chutando balde 2, 3 dias seguidos. A gente faz isso, né? Faz no dia 24, faz no dia 25, faz no dia 31, faz no dia 1º. E sabe das consequências. E aí, quando volta querendo chazinho milagroso, dieta da moda, vai se matar na academia, depois vai se sentir todo dolorido, não vai querer voltar na academia. Então, a pergunta que eu quero te fazer é:
beleza, o cara chutou o balde. Você já explicou aí psicologicamente por que a gente é induzido a esse comportamento ruim. Mas aí quando volta, e volta com essas atitudes de compensação, me fala dessas atitudes de compensação, isso funciona? Esses chazinhos, essas dietas, ou esse exagero na atividade física, o que faz sentido quando passou Vamos no dia lá. primeiro? Olha, eu vivi anos da minha vida esse looping. Então, além da parte teórica dos estudos, eu tenho uma vivência muito intensa nisso, porque eu era a louca da dieta para fazer amanhã e emagrecer tudo que eu enlouqueci 2 dias antes, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, né, para o público. Se vocês quiserem, por favor, respondam aí. Alguém que está aqui, você também, Marcelo, conhece um ser nesse mundo que comprou aquele shake, aquele chá emagrecedor, aquele treino incrível e emagreceu e continuou magro? Vocês conhecem? Então, gente, o primeiro ponto é que não funciona. É uma ilusão. E a nossa mente, ela ama a ilusão. Ela gosta, né, dessas mentirinhas. Por quê? Porque daí você se engana que você está fazendo alguma coisa. E, na verdade, você não está. Porque isso não vai funcionar. E é muito... pegando esse gancho do que você falou, a gente repete atitudes erradas sem tomar consciência delas, de que a gente está fazendo mais do mesmo. A gente faz a mesma coisa, a gente come muito e depois faz uma outra loucura. É a mesma ação num outro polo, né? Então, eu estou fazendo uma ação que não vai funcionar. O comer muito de uma vez não funciona e o comer pouquíssimo de uma vez também não funciona. Por quê? Tudo que não se sustenta na sua vida não vai dar certo a longo prazo, né? Então, assim, não existe. Ó, o pessoal todo comentando. Não conheço. Ó, não conheço. Não. Gente, é isso. Então, A galera aqui tá afiada. comigo. A galera aqui tá... Se tem uma ação que você vai fazer e você já fez muitas vezes na sua vida e você já viu muita gente fazendo e ninguém teve resultado, por que você vai repetir essa ação em vez de tentar uma outra? Né? A gente precisa... a frase mais batida, né? Fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Só que ela é muito dita e pouco aplicada. Então, assim, a primeira coisa é que não funciona. Mesmo que você emagreça, peguei lá aquela dieta da USP, da Lua, seja lá do que for, eu faço. Aí, uau, sequei 3 quilos naquela semana. Se eu parar, na outra semana eu recupero os 3 quilos. Por que a gente perde no início? A água. O corpo primeiro dá uma secada na parte hídrica. Logo você recupera, você incha de novo, né? Então, não adianta. A única coisa que adianta é uma mudança que não... O que importa não é velocidade. Porque falar assim, tem que ser uma mudança lenta, tem que ser uma mudança rápida. Tem que ser uma mudança que caiba na sua história e a história de cada um. Né? Então, por exemplo, quando eu fiz a minha mudança alimentar, eu emagreci 20 quilos, eu abandonei 24 remédios que eu tomava todos os dias, porque eu estava muito doente e com muito peso. Como foi essa mudança? Em 6 meses eu fiz tudo. Eu larguei glúten, eu larguei leite, eu larguei carne, eu fiz tudo. Por quê? Porque eu precisava, eu estava num estado grave, assim, para mim, quem me olhava nem achava que era tanto, mas eu não tinha energia para nada, eu faltava no trabalho porque eu tinha dor, eu tomava um monte de remédio, eu gastava, isso há 8 anos atrás, eu já gastava mais de R$1.000 por mês de remédio. Não dava para minha vida continuar daquele jeito. Então, para mim, foi rápido. Eu tenho alunas no meu curso que fazem esse processo em 2 anos e tá tudo certo. Por quê? Porque na vida delas não cabe fazer em 6 meses. Talvez elas não tenham a urgência que eu tinha. Mas o importante é dar passos consistentes para uma mudança definitiva. Então, assim, o chá emagrecedor, você vai tomar para o resto da vida? Ah, vou tomar para o resto da vida, beleza. Você sabia que os chás mexem com um monte de coisa no seu corpo? Então, eu vou tomar um chá, ele pode, por exemplo, o chá verde é super indicado para emagrecimento, só que ele é hipertensivo, ele aumenta a pressão.
Se você já tiver uma tendência para ter pressão alta, você vai tomar esse chá e sua pressão vai nas alturas, você vai começar a tomar remédio. Será que essa troca compensa? Aí a pessoa começa a tomar diurético. Quando ela começa a tomar diurético, ela começa a fazer muito xixi. Vai eliminar? Vai, porque ela vai perder água do corpo. Água pesa, né? Só que o que vai acontecer? Nesse xixi sai mineral, sai vitamina. Aí ela começa a sentir mais fome. E ela começa a comer mais. Então, quer dizer, essas coisas não funcionam. Mas e se esse mês eu resolvi só trocar o meu café da manhã por um suco verde? Será que isso eu consigo fazer para sempre? Acho que um suco verde eu consigo. Vai me fazer mal? Não. Vai me encher de nutrientes, vai me fazer bem, vai melhorar minha pele, meu cabelo. Não. Então vamos lá, vamos pôr um suco verde. Aí quando você firmou naquele suco verde, já faz parte da sua vida, você já levanta pensando em suco verde? Vamos mexer um pouco nesse almoço? Então, assim, pode ser lento, mas tem que ser consistente, né? Eu sempre falo também a questão do exercício físico. As pessoas às vezes falam assim, mas eu não consigo ir para academia ali certinho 3 vezes por semana. Não consegue ir 3? Vai 2. Será que 2 você consegue? Faz 2. Eu fiz 2 sem faltar 2 meses. Aumenta para 3. A regra é ir. É o desenvolver do hábito novo. Quando você desenvolver o hábito novo, pum, vai para o próximo. A gente nunca pode parar. Ju, o Marco, que é meu aluno, aqui fez um comentário que eu achei engraçadíssimo. Ele falou, chá emagrece sim, desde que você plante o chá. Com certeza, inchadão, ó, vai emagrecer. Plantar chá emagrece. Ô, Ju, olha, eu estou sempre falando sobre saúde, sobre hábito alimentar, sobre as pessoas terem qualidade de vida, porque isso já é uma realidade. A gente tem mais anos de vida, a gente consegue ter uma longevidade maior, mas a gente precisa agregar coisas saudáveis, ou para que você tenha anos de vida, mas anos com saúde, porque eu sempre falo isso, e as pessoas me bombardeiam o tempo todo e está tudo bem. Porque eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu não sou endocrinologista, estou sempre falando besteira. Então, eu estou sempre trazendo gente gabaritada para corrigir as besteiras que eu falo. Mas eu acho, Ju, e eu repito essa besteira o tempo todo, que remédio para emagrecer não dá certo. Que a gente sempre escuta, daqui a pouco, tem Ozempic, tem não sei o quê. Para mim é muito simples. Se existisse um remédio, todo mundo já saberia. Tudo o que acontece são modismos. Alguém descobre uma droga nova que foi feita para uma coisa, que de repente ajuda a emagrecer, e parece que virou a salvação da lavoura. E vai todo mundo em cima daquilo. Mas é fato, mesmo o remédio que foi lançado hoje não funciona, senão todo mundo já saberia. Mas eu estou falando besteira, porque eu falo essas besteiras sem o respaldo de uma pessoa com a sua bagagem para falar. Existe remédio para emagrecer? Existe alguma coisa? Eu vou tomar hoje e amanhã eu vou Marcelo, vou ficar feliz por resto da vida. Eu fiz um estudo muito interessante eu fiz uma pós-graduação em metabolismo e emagrecimento. E dentro dessa pós foi feito um levantamento bibliográfico de todos os remédios para emagrecer disponíveis no mercado, não só do Brasil, como dos Estados Unidos. Então, inclusive, a gente estudou medicamentos que nem existem no Brasil. E todos, eles têm uma taxa de emagrecimento com reganho em 100% dos casos. Todos, absolutamente todos, até os mais modernos. Tá? Nosso o famoso efeito sanfona. Alguns, eles retardam um pouco o reganho. A gente considera o reganho de peso quando a pessoa para de tomar o medicamento. Porque se ela quiser ficar tomando para a vida inteira, talvez ela fique magra, você vai ficar muito doente, porque esses remédios fazem mal, né? Mas quando ela para, o reganho no máximo, em 2 anos, ela recuperou todo o peso. Mas a maioria é muito antes disso. Então, se a pessoa emagrece 30 quilos, ela entra num processo de alegria imenso, às vezes faz uma cirurgia plástica, e depois o que acontece? Os 30 quilos voltam em no máximo 2 anos. Ela perde todo aquele trabalho e emocionalmente é um desgaste horrível você emagrecer e engordar o tempo todo, ainda mais quando é bastante peso, né? Então, manter o peso, para essa questão emocional, mental, ela é fundamental. E os remédios não fazem isso, tá?
O único que não estava no estudo é esse novo que saiu agora, que eu esqueci o nome, mas que tá todo mundo falando dele aí no Instagram. Esse daí não tinha, mas, gente, ele não vai fugir à regra, tá? E eu também queria aproveitar e fazer um gancho, porque eu acredito que existe uma questão energética também. Você comenta que os remédios foram desenvolvidos para XPTO e acabaram sendo usados para emagrecimento. Então, por exemplo, vou pegar o Victoza. O Victoza, ele é um remédio para diabetes, que é usado como emagrecedor e emagrece. Se a pessoa parar, engorda de novo, mas engorda em um mês, assim. Não é assim 2 anos, não. É muito rápido. Quando eu sei que eu estou tomando uma medicação para diabetes, sendo que eu não sou diabética, isso é uma visão muito pessoal, tá? Mas eu entendo que eu estou atraindo isso para minha vida. Eu, de uma forma energética. Eu estou me medicando para uma doença que eu não tenho. Eu acho que energeticamente eu estou falando assim, ó, vem diabetes, vem cá que eu te quero. Eu já estou até tomando remédio para curar você. Então, eu olho muito por esse lado. Eu não gosto do remédio para emagrecer. Eu tenho uma aluna que em 7 meses ela eliminou 40 quilos. Quando ela elimina 40 quilos com alimentação viva, com a forma que eu oriento, é incrível que essa garota não ficou... Ela tinha 26 anos, ela ainda era nova, mas ela não ficou com nenhuma flacidez depois de perder 40 quilos. A foto do antes e depois dela é incrível, porque ela não precisou de cirurgia plástica, porque você está comendo de uma forma que você dá sustentação para sua pele, que você nutre, que você dá vitaminas, que você tem consistência para não precisar de uma intervenção cirúrgica. Então, assim, se isso existe, por que eu vou trazer essa energia da doença para minha vida se eu não estou doente? Então, é uma postura uma posição bem pessoal. Não, mas eu acho que faz todo sentido e eu acho que todo mundo concorda com isso, independente de espiritualidade ou orientação religiosa. A gente sabe, isso vale para os nossos comportamentos. A gente fala sobre isso todo o tempo, né? Diga-me quem andas e te direi quem és. Isso vale para os comportamentos. A gente tem comportamentos negativos, a gente vive se dando mal na vida. Assim, a gente vê isso, não precisa de nenhum estudo científico para a gente ver que a gente está vivenciando isso o tempo todo. Ju, você falou que você tirou o glúten, que você tirou o leite, você tirou esses produtos ou alimentos ou itens que a gente considera inflamatórios. Eu vou falar rapidinho da minha história e aí eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse um pouquinho, porque esse é um item sempre polêmico. Por quê? Porque na minha história eu comecei, eu sou formado por uma escola tradicional de panificação e por ser tradicional de panificação, ela é uma escola de trigo. Então, eu trouxe para o mundo da panificação sem glúten, da panificação saudável, técnicas francesas, mas eu não trouxe o trigo. Mas eu fui durante muito tempo questionado por isso, porque hoje eu falo muito mal do glúten porque eu vivenciei isso. É até indelicado eu citar alguns exemplos, mas pessoas, até meu professor teve problemas com trigo, e problemas sérios de saúde com trigo. Então, é muito chato a gente ter que ficar se justificando, mas o fato é, eu em algum momento entendi que aquilo estava me fazendo mal, me fazendo muito mal, vi pessoas adoecerem e tomei uma decisão para mim, para os meus alunos e para a minha vida. E além disso, eu vivenciei uma situação muito delicada com a minha filha, porque eu tenho uma pequenininha que tem 6 anos, que é a Luana, e a Luana, todo mundo que está aqui já deve ter me ouvido falar isso. A Luana, quando ela, com 1, 2 anos de idade, quando ela começou a ir para a creche, ela ia e voltava doente, ia e voltava. E eu falava assim, cara, eu devia pagar 50% do colégio, porque, na verdade, ela não foi para a creche, ela foi direto para a escola. Ela ia metade das aulas, que ela ia uma semana, a outra ela estava doente. E aí eu de muito implicar com o pediatra dela, o pediatra mandou fazer uma série de exames, que falou, olha, é um fundo alérgico, ela está com característica, com olheira, que está mostrando que ela tem alergia. Vamos investigar o quadro alérgico e ver o que está desencadeando esse sistema imunológico fragilizado. E ele acabou indo para um caminho de, olha, entendo que a Luana tem... A Ju travou um pouquinho, mas eu vou continuar contando a história aqui. Entendo que a Luana ela tem uma sensibilidade ao leite,
não é uma pessoa intolerante ao leite, intolerante à lactose, mas ela sim tem um toque, algo que deveria ser considerado. Mas aí ele virou para mim e falou assim: Marcelo, tirar o leite da Luana hoje seria transformar a sua vida no inferno. E eu falei: cara, mas não faz sentido isso, porque eu convivo diariamente com pessoas que têm, pela questão da cozinha crunch, com pessoas que têm questões ligadas à intolerância, à alergia alimentar, pessoas que têm doença autoimune. Então, para essas pessoas não pode ser um inferno, assim como não tem que ser para minha filha. Então, eu acabei pedindo, não, vamos insistir, vamos tirar, e eu acabei provando para todo mundo que dava sim para tirar o leite da Luana, e a gente acabou fazendo ou desenvolvendo uma série de receitas, ou ajustando uma série de receitas, que hoje são totalmente livres de leite. Aqui de novo. Vamos lá. Ai, agora vai. Então, ficou, Ju? Ufa, nossa, eu não sei agora o que aconteceu. Sim. A minha tela ficou branca da metade para baixo, mas pessoal, estamos aqui. Eu ouvi sua história, viu? Eu falei, pessoal, que você mora no interior aí a conexão aí é ruim. Ju, eu expliquei para o pessoal que eu tirei o glúten da minha vida porque eu vi pessoas que tiveram problemas sérios, inclusive eu estava ficando com problema, eu comecei a ter sintomas de artrose, que eu começava a sentir dor no braço, e eu já tinha operado a tireoide, então eu já tinha bastante indícios de que tinha alguma coisa errada, que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu tirei o leite da alimentação quando o pediatra da minha filha falou que ela mostrou, através de exames, que ela estava com uma sensibilidade ao leite, que não justificava tirar, mas ela vivia doente. Então eu falei, pô, você tem que fazer alguma coisa diferente, como foi o seu exemplo aí, né? Tem que fazer alguma coisa diferente. Então eu resolvi peitar e tirei o leite. E a Luana mudou da água para o vinho. Assim, parecia outra menina quando a gente tirou o leite. Só que eu não, de novo, eu vou bater na mesma tecla. Eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu não sou endocrinologista. Eu sou só o padeiro. Então me ajuda aí. O quão é besteira ou o quão faz sentido mexer nesses itens ou manter isso mesmo para... A minha pergunta que eu quero fazer para você é bem direta. Eu não sou uma pessoa doente. Eu não tenho problema com glúten, eu não tenho problema com leite. Eu preciso avaliar o consumo desses itens? Sim. Porque quem é doente já sabe a resposta. Então, Marcelo, olha, hoje o problema com o glúten, ele se divide em 3 categorias, né? Tem a doença celíaca. Quem tem doença celíaca, se sentir cheiro de glúten, às vezes já está com diarreia, já está passando mal, a pessoa não pode comer glúten, ok. Tem a alergia ao glúten, que a pessoa manifesta coisas na pele, às vezes também diarreia, dor de cabeça. E essas duas podem ser diagnosticadas através de exames. Mas, atualmente, é reconhecido a sensibilidade não celíaca ao glúten. Isso é uma... eu vou chamar de uma doença, tá? Porque é uma doença que o glúten está causando danos no corpo dessa pessoa, só que não existe um exame que comprove isso. Você pode fazer exame de alergia, de tudo, e não vai dar nada. Como que você descobre que a pessoa tem sensibilidade não celíaca ao glúten? Você tira o glúten dela por 3 semanas e depois de 3 semanas, você põe uma semana de glúten. E ela vai começar a perceber se a pele piorou, se o ânimo piorou, se ela sentiu dor de cabeça. E o que está acontecendo? Cada vez mais cresce o número de pessoas que têm o diagnóstico de sensibilidade não celíaca ao glúten. O que eu acredito, pela minha vivência pessoal, por todas as pessoas que eu acompanhei, eu já acompanhei mais de 600 pessoas em processo de emagrecimento, e a gente tira o glúten. No meu processo de emagrecimento, eu tiro o glúten. Eu ensino as pessoas como substituir o glúten. Todo mundo melhora. As pessoas só relatam coisas boas. Então, de uma perspectiva, eu não vou chamar clínica, porque eu não sou nutricionista, mas observacional de todos os meus alunos e pessoas que passaram pelos meus processos,
todas as pessoas que tiram o glúten melhoram, se sentem melhor, se sentem vivas, o intestino melhora, a cabeça melhora, o cabelo melhora, a pele melhora, a fome diminui. E pelos estudos, agora olhando para uma parte científica, o glúten, independente da pessoa ter ou não doenças relacionadas ao glúten, ele é uma proteína, principalmente que está no trigo, que ele é uma cola. E é por isso que ele é tão usado, né, na panificação, nas massas, porque ele dá assim, aquela elasticidade, né, do pão e tudo mais. Porém, O pão, quanto mais mais glúten fofinho, tem. mais glúten Mais tem. glúten tem. Só que essa elasticidade, que é tipo... Quem já fez pão sabe, quando tem lá o glúten, fica tipo uma cola, né? Você puxa assim, ele estica. Essa elasticidade se mantém depois que passa pelo estômago e chega no intestino. E isso cola no intestino. E a digestão, a eliminação desse glúten, ela é muito mais lenta do que um alimento normal. Então, ele fica lá parado. Isso aumenta a quantidade de... aumenta a facilidade de desenvolver organismos ali, bactérias, que não são boas para a nossa saúde. Facilita também ele desgastar ali as vilosidades. Nosso intestino ele é todo cheio de ondinhas, assim. E essas ondinhas são muito importantes para a absorção de nutrientes. Quando esse glúten chega ali, ele vai destruindo essas vilosidades por conta dessa adesão que ele traz. E o que vai acontecer? O seu intestino vai começar a ficar poroso. Pensa numa calça. Uma calça bem desgastada, que você foi raspando assim no meio da perna e ela foi abrindo e ficou... O intestino vai abrindo, vai ficando com furinhos assim. Eles se abrem, as células né? se desencostam ali, vai abrindo. E o que vai acontecer? Gente, o que tem no intestino? Cocô. Vai passar por esse vãozinho. E sabe onde dá esse vãozinho? No seu sangue. É isso, gente. Vai ter cocô no sangue. Eu sinto lhe informar. Porque o glúten vai fazer isso. E, gente, o que significa isso? Quando o seu sangue, que é uma coisa limpa, que está te nutrindo, que está levando oxigênio para o seu corpo, vê fezes, ele fala assim, que é isso aqui? Não. Aqui não. E ele entende aquilo como um corpo estranho. E aí, o que ele faz? Aciona sistema imunológico. Vem sistema imunológico, vamos bater nesse cara, que o lugar dele não é aqui, não. Esse sistema imunológico, né? Tem um cara do mal aí. Significa que quando a gente come glúten, a gente vai trazendo essa permeabilidade e a gente vai acionando o nosso sistema imunológico todos os dias. E daí, quando você pega aquele ventinho e você fala, ai, tomei um vento, fiquei gripada. Não, vento não dá gripe. Dá gripe um sistema imunológico fraco. Porque você foi enfraquecendo ele com o jeito que você come. E daí seu sistema imunológico, que são seus soldados defensores, eles estão super cansados. Aí qualquer vento pega gripe. Mulherada vive com infecção de urina, vive com isso. Eu tinha infecção de urina de repetição. Eu cheguei a tomar antibiótico durante 6 meses contínuo, todos os dias, porque eu não parava de ter infecção de urina. Depois que eu parei com glúten, mudei minha alimentação, pergunta se eu tive uma vez. Eu nunca mais, faz 8 anos que eu não tenho infecção de urina. E eu tinha todo mês. Então, gente, você desestabiliza o seu sistema imunológico. E o glúten também inflama. Por que ele inflama? O glúten é um carboidratão. Então, primeira coisa, a gente come. Ele é um alimento compulsivo. Quando no processo digestivo do glúten, ele libera algo que chamamos de gluteomorfina. É um opioide. Quando a gente fala morfina, a gente pensa em remédio, droga, alguma coisa assim, né? Então, é um opioide. É morfina. Então, gluteomorfina é um opioide. Conforme você come e libera aquilo, você sente mais prazer. Por isso que o glúten, ele vicia e ele é um abre-portas. Eu falo que onde passa glúten, onde passa boi, passa boiada, né? Passou o glúten, passa a boiada. Você come tudo que vier pela frente, porque ele é um agente compulsivo. Aí você come demais, é um carboidratão. Quando a gente come um carboidrato, nosso pâncreas trabalha pra caramba, porque ele tem que produzir insulina para quebrar esse carboidrato, essa glicose.
Aí seu pâncreas começa a liberar insulina, 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 insulina. Quando você libera muita insulina, ela é um agente inflamatório. Você começa a ter uma inflamação. Ai, mas inflamação onde? No ombro, no joelho? Não, uma inflamação sistêmica. É uma inflamação que está por todo o seu corpo. E aí a notícia ruim é que inflamação é igual a gordura. Quando eu estou inflamando, eu estou engordando. Porque isso é a mesma coisa, tá? É que a gente não aprende assim. Então, gente, olha quanta coisa. Mais uma coisa que eu queria falar. Quando ele inflama o seu intestino, o intestino é o nosso grande centro de produção de felicidade. Se você quiser ser feliz e nunca tomar remédio para depressão e tratar a sua ansiedade, cuida do seu intestino. Por quê? Porque o chamado hormônio da felicidade, que na verdade é um neurotransmissor, chamado serotonina, tão famoso que tem gente que compra esse princípio na farmácia para ver se fica mais feliz, ele é produzido de graça no seu intestino. Quando o glúten faz esse estrago todo, você produz muito menos serotonina, porque um intestino inflamado não tem competência para produzir serotonina. Aí você começa a ficar triste, ansiosa. Quem está triste e ansiosa, o que faz, gente? Come para buscar prazer. E daí você entra num ciclo vicioso de comer, comer, comer e cada vez piorar mais seu intestino até que você começa a tomar diazepam. Porque você não sabe mais o que fazer, que você está muito deprimida. Então, a gente precisa começar por baixo, por dentro, que é tratando do intestino. E tirar o glúten significa tudo isso. Significa emagrecer mais fácil, significa não ter dor de cabeça, significa ser mais feliz, significa ser menos ansiosa, significa tantas coisas na sua vida. E aí eu pergunto, se existem outras coisas, Marcelo faz pães sem glúten que a gente olha e fala, quero comer agora. Se isso existe, por que está todo mundo comendo pão? Aí eu volto para a primeira pergunta do Marcelo. Por que a gente continua insistindo no mesmo erro? Porque E a gente tem tanto conhecimento hoje à disposição. Mas porque você está sendo influenciado por uma indústria gigante. O trigo é um dos grãos mais produzidos no mundo. A indústria quer vender muito desse grão. Então ela vai financiar a pesquisa científica que fala que o trigo não faz mal. Ela vai colocar trigo em tudo. Gente, tem glúten em tempero. Você compra uma cúrcuma, tipo da Icari, daí você vai ler assim, tem glúten. Tem glúten em brinquedo de criança. Gente, tipo, é absurdo. Está em tudo. Por quê? Porque eles querem vender. Então, a gente precisa sair desse sistema que amarra a gente nesses processos adoecedores e buscar a luz das substituições, que tá cheia no mercado, tá cheia, né? Marcelo oferece, eu ofereço, nas minhas receitas de alimentação viva não tem nenhuma receita com glúten. Eu vivo sem glúten há muitos anos. E, gente, dá para ser feliz. Eu tô bem feliz, né, Marcelo? E você? Sem dúvida. E eu queria pegar o gancho de duas coisas que você falou que eu acho super importante, viu? Porque sempre vai ter aquele bicho teimoso que está na live aqui com a gente, que está prestando atenção, que se convence disso tudo, mas ele sempre vem com aquela frase assim, mas o trigo é o trigo desde Jesus Cristo lá e ninguém morria por causa do glúten. E aí eu queria trazer duas reflexões. Primeiro, algumas pessoas poderiam morrer, assim como antigamente morria muito mais gente de câncer do que morre hoje, porque a gente tem acesso a mais informação. Então, antigamente, as pessoas morriam e a gente não sabia o que. Mas o trigo de Jesus Cristo, lá há 2023 anos atrás, não passa nem perto do trigo que a gente tem hoje. A Ju falou uma coisa que eu acho super legal, Ju. Dos produtores, da produção mundial de trigo, 55% vai para a panificação. O segundo maior consumidor é a indústria de massa, de macarrão. Ou seja, se você somar a indústria de pão e a indústria de macarrão, você tem 3/4 da produção mundial de trigo. Então é muito fácil você deduzir quem manda nesse mercado. Quem manda nesse mercado primeiro são as padarias ou as fábricas de pães e depois as fábricas de macarrão. E aí, não adianta você virar para mim e falar assim, Marcelo, o trigo é o mesmo trigo de sempre. Não é. A gente teve a teoria malthusiana, a gente teve estudos, principalmente depois da Segunda Guerra, que mostraram que o trigo
não era suficientemente forte para resistir ao crescimento da nossa população. Ou seja, a população ia aumentar, o trigo ia diminuir, então começou-se várias investidas para tornar o trigo mais resistente, para tornar o pão mais fresquinho, para que o pão durasse mais, para que o trigo durasse mais. Então, tudo isso foi muito modificado da Segunda Guerra para cá. Só que uma coisa que as pessoas falam, mas isso foi beleza, mas foi há muito tempo, a Segunda Guerra Mundial já tem muito tempo. Mas, pessoal, a indústria da panificação continua sendo a dona desse mercado. E qual é o pão mais desejado das pessoas? Na minha cabeça vem baguete e croissant. São dois pães que têm um absurdo de quantidade de glúten. Se você pegar um croissant de supermercado, além do trigo, do glúten do trigo, você vê lá na descrição dos ingredientes, que eu preparei uma pergunta para a Ju sobre ingredientes, sobre rótulo. Tem lá farinha de trigo, é o primeiro item. E lá no terceiro item vai estar glúten. Ou seja, tem o trigo e além do trigo tem o glúten. Porque se não tiver esse acréscimo de glúten além do que tem no trigo, o pão não fica daquele jeito, não fica o croissant que você espera comer. Isso sem contar na quantidade de açúcar e gordura, que a gente nem vai entrar nessa seara. Então não adianta falar que o trigo é o mesmo trigo, porque ele não é o mesmo trigo. E a indústria que manda nesse mercado, que é assim, é simples assim. Eu produzo carros e eu descobri que São Paulo é o estado que mais compra carro. Para quem eu vou olhar na hora que eu for produzir carro para São Paulo? Então, a indústria, quando ela está produzindo pão, quando ela está produzindo trigo, quando está plantando trigo, ela está olhando para a indústria de panificação. Desculpa, ela não está olhando para você. E nem quer. Ela quer fazer o pão mais fofinho. E o pão mais fofinho precisa de mais glúten. E aí vem toda a história que a Ju contou aí, de como esse negócio vai degringolar toda a tua saúde. E aí, Ju, eu entendo que existe uma correlação entre a caseína e o glúten, porque eles chegam no intestino com comportamentos parecidos. É mais ou menos isso? Porque muita gente fala do leite e vai direto na lactose, né? Não, queijo sem lactose. Né? E às vezes o problema não é a lactose. O que inflama o intestino é a caseína, né? Que vai estar lá nos produtos sem lactose do mesmo jeito. Então, assim, quando a gente entra nessa questão da inflamatória do leite, nossa, gente, é um buraco tão profundo, porque você tem toda a questão da caseína, como o glúten gera gluteomorfina, a caseína gera casomorfina. Ela também é um alimento viciante. A hora que ela processa, você tem desejo demais. Só que a caseína ela é mais viciante na própria caseína. Você fica desejando mais leite, queijo, essas coisas. O glúten, ele abre a porteira. É tudo, né? Mas são alimentos altamente inflamatórios. Eu acho que se eu tivesse que escolher 3 alimentos de todos que existem que mais são inflamatórios, são o leite, por causa da caseína, o glúten e o açúcar. Então, assim, a gente precisa encontrar saída para esses alimentos, se a gente quiser ter uma vida plena. Eu acho muito doido quando eu vejo, por exemplo, meu sobrinho com 8 anos teve problema de colesterol, ficou com colesterol alto, teve que tomar remédio. Gente, eu nunca, quando criança, eu nunca tive um amigo que teve colesterol, isso não existia. Eu nunca tive um amiguinho na escola, quando eu estava na primeira, segunda série, hipertenso. Isso não existia. Então, assim, é a nossa alimentação que está deixando a gente desde criança doente. E que tá... Quanta gente... Eu perdi muitos amigos ali aos 40 anos, infarto, não sei o quê, não sei o quê. Não precisava ser assim. A gente perdia pessoas nessa idade por acidente. Um acidente de carro, um acidente... A gente não perdia porque as pessoas tinham doenças crônicas. Isso ia acontecer lá na frente. E agora acontece com as pessoas super novas. Então, é preciso repensar essa forma de viver. O que a gente quer, né, para a nossa vida? Continuar tomando leite? E aí você pega esse leite e você precisa lembrar que ele vem ainda com uma carga infecciosa de pus. No Brasil, a gente tem... Quando as vacas são ordenhadas, normalmente por máquinas, as mamas delas inflamam muito. E aquilo gera muito pus. Especificamente no Brasil, a gente tem uma liberação pela própria Anvisa de uma carga muito alta de pus no sangue.
Então, a gente tem pus. E a gente tem sangue, porque quem já amamentou e teve os seios inflamados sabe que junto com o pus sai o sangue. Eu vivi isso, meu primeiro filho, meu Deus, eu sofri muito para amamentar, saía muito pus e sangue. E isso jorra junto com o leite. Para não aparecer, imagina chegar um leite rosa, você abrir tá rosa do sangue da vaca que estava com a mama inflamada. Você não vai querer, você vai pedir para trocar. Então, eles passam por processos químicos para deixar esse leite branquinho, que piora mais ainda. Então, a gente tem caseína, pensando no leite sem lactose, senão tem a lactose também. Então, a gente tem lactose, a gente tem caseína, a gente tem pus, a gente tem sangue, a gente tem todos os aditivos químicos para melhorar o aspecto desse leite. E depois disso, a gente tem ainda, para ir para a caixinha, o Tetra Pak, aquela caixinha longa-vida, a gente tem um superaquecimento para matar um monte de bactéria que existe nesse alimento, que é um alimento que já está estragado, gente. Leite saiu da mãe, começando o processo de apodrecimento. Então, fermentação, exatamente. É o UHT, é o processo de outra... O UHT que você vê na caixinha do leite é exatamente isso. É você ferver ele muito rápido e abaixar a temperatura tentando dar uma aliviada. E aí, podridão se tinha algum nutriente nesse líquido, que para mim é um líquido insalubre, não dá para nem chamar de leite, né? Um bezerro não beberia aquilo. Se nesse líquido insalubre tinha alguma coisa boa, algum nutriente, quando você leva esse leite a 180 graus, perde todos os nutrientes. Então, acabou, não tem nada. Você está tomando um líquido completamente, na minha opinião, asqueroso, que te faz mal e que não tem nutriente nenhum. É só pelo prazer do paladar, um prazer sórdido ainda, né? Porque as vaquinhas sofrem demais para que isso chegue. Olha, uma pessoa... Marcelo, esse ponto que eu queria chegar. Você chegou aqui que estão perguntando do iogurte e do queijo. Eu queria abordar isso um pouquinho. O iogurte é um leite estragado, né? Fermentado. Não que todo processo de fermentação seja um apodrecimento, mas é um leite fermentado. Então, não tem melhora nenhuma nesse processo. É ruim do mesmo jeito. E o queijo é muito pior que o leite. Porque para você fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 10 litros de leite. Você extrai a água, né? A água ainda seria uma parte boa, você ainda tira alguma coisa boa que podia ter naquele líquido insalubre e você monta um queijo. Então, ele faz mais mal ainda, tá? Ele tem uma concentração ali de caseína, de casomorfina que vai formar depois, é pior ainda. Se você juntar, só fazendo um comentário aleatório aqui. Se você juntar o que a Ju falou do trigo, do glúten e do leite, você entende por que pizzaria, rodízio de pizza faz sucesso. Por que o cara entra lá e come até passar mal. É porque você está injetando no teu organismo um monte de coisa que está pedindo mais, vai mais, vai mais. É igualzinho droga, é igualzinho cocaína. Mas você falou num ponto, Ju, que eu queria discutir aqui. Porque a gente vai... Papo bom é esse, né? A gente vai falando aqui. E você... Eu não sou vegano. Você é vegana, eu não sou vegano. Mas tem uma coisa que me incomoda demais no leite. E eu uso isso o tempo todo na minha cabeça. E quando eu converso com as pessoas, eu sempre cito isso. Hoje, se você parar para pensar, sem considerar a questão hormonal, da quantidade de hormônios que a vaca recebe, sem considerar, pensando só na natureza limpa, como ela é. Você tem um bezerro que começa a mamar na vaca, e o bezerro passa de pouquinhos quilos a um bicho de toneladas, um bicho super pesado que cresceu absurdamente rápido. E você não vê isso na natureza, você não vê um animal se alimentando de um outro animal, que a natureza tem as coisas equilibradas. E aí, quando eu penso nisso, a minha é que a gente bebe o leite da caixinha, mas você não consegue imaginar você com a boca na teta da vaca. Porque, na verdade, é isso que está acontecendo. O leite que deveria estar indo para o bezerro não está indo para o bezerro, e o bezerro se ferra nessa história, e aí é a parte que eu queria falar com você. E, além disso, o leite que deveria ir para o bezerro está indo para o ser humano, para o mamífero errado. Só que, assim como
O trigo tem uma indústria muito interessante. O leite também, a pecuária também é muito interessante. Então, eu queria que você falasse essa visão que eu tenho, que é uma visão... Porque quando você começou a falar, muita gente começou a escrever aqui, ai, que nojo, não vou beber mais leite. Eu acho que é tão aterrorizante quanto essa visão do pus, do leite, ou da questão da dependência, Sim. é você se imaginar com a boca na teta da vaca enquanto o bezerro está ali do lado e ele vai morrer. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou começar pela notícia boa, isso. que eu estou vendo que tem muita gente falando sobre substitutos. Queridos, dentro da alimentação viva, a gente tem uma gama imensa de leites vegetais deliciosos, tá? Que vão poder ser usados em pães, bolos, café com leite, em tudo que vocês quiserem. E os queijos vegetais, que são incríveis, incríveis, deliciosos. Então, a gente oferece isso, você não vai ficar sem. Você vai aprender a substituir, porque ninguém precisa sofrer, só precisa aprender a substituir. Então, vamos lá, olha só. Uhum. Só um parênteses, Ju, que você falou, já que a gente falou de substituição, todas as substituições que eu ensino, que a gente ensina, Sim. A do leite é a mais fácil, que é você tirar o leite de vaca e botar a mesma quantidade no leite vegetal. E hoje, leite vegetal a gente consegue fazer em casa muito facilmente. Então, é só pesquisar aí, que é super fácil de fazer. Eu já ensinei a fazer um monte de vezes. Ju já ensinou a fazer, então não tem por que você não fazer. É só uma questão de escolha. E não tem nem mistério, que você vai trocar um por um. Se era meio litro de leite de vaca, vai ser meio litro de leite vegetal. E, gente, assim. Imagina, lá, Ju, desculpa sobre os leites industriais que estão perguntando, olha, tem marcas que são horrorosas, de ruim mesmo, tem marcas que são gostosas, né? Tem a tal da castanha, na aveia, que são marcas melhores, mas nada mais saboroso do que você fazer o seu leitinho vegetal em casa, tá? É muito gostoso. Mas vamos lá, vamos pegar essa história do bezerro que o Marcelo trouxe, né? Eu quero aprofundar um pouquinho nessa coisa do leite. Eu vou tentar fazer isso sem me prolongar muito, para a gente não mergulhar muito nesse mar do leite. Mas assim, para que exista leite, tem que acontecer duas coisas. A vaca tem que engravidar todo o tempo, porque quem já foi mãe sabe que a gente só tem leite quando tem bebê. Então, ela tem que ficar em processo de estar grávida o tempo todo e ela precisa ter um bebê. E esse bebê precisa não mamar nela, porque se ele mamar, não sobra leite pra gente. Então, aí entram dois processos extremamente cruéis. O primeiro é que essa vaca, ela é... eu não gosto... desculpa, gente, eu vou usar termos humanos, porque eu não gosto de usar pata, eu gosto de usar mão e pé para os animais, porque eu acho que a gente está num patamar muito igual e a gente se acha muito superior. Então, só para vocês entenderem por que eu me refiro assim, tá? Mas essa vaca, ela não teve um processo de engravidar natural. É um processo muito triste. Vem um homem com o sêmen do boi, que é tirado artificialmente também, é feito tipo uma masturbação no boi mesmo, uma coisa horrorosa. Ele pega e ele enfia o braço inteiro na vaca, assim, e solta aquilo lá dentro. É uma coisa medonha, é horrível de ver. Se vocês quiserem, tem muito vídeo no YouTube. Ela não escolhe, ela não tem um parceiro. Ela é engravidada ano após ano, na marra, na força, com um braço que entra dentro dela. Isso é extremamente cruel. Feito isso, ela tem toda uma gestação. E quando ela tem um bebê, esse bebê é retirado dela. Também peço que vocês vejam um vídeo no YouTube. O quanto essa vaca chora e o quanto esse bebê chora. Porque entre os animais existe amor. Eles sentem amor. É uma coisa horrorosa. É horroroso. E agora eu quero contar algo que eu vivi, tá? Que eu não li. Eu faço parte de um santuário que resgata animais de maus tratos. Em uma ocasião, nós fomos resgatar, nos permitiram levar 3 bezerros de uma fazenda de leite, de um lugar de pecuária leiteira. E é muito difícil para a gente entrar, porque você vê ali tanto sofrimento. E quando nós chegamos nos bezerros, eram muitos, assim. Ali naquele quadrado devia ter uns 50. Esses eram todos meninos. Porque as meninas, eles cuidam, porque elas vão dar lucro depois. Os meninos não dão lucro. Então, eles jogam naquele canto. Um bezerro deveria mamar ali seus 6 a 8
8 litros de leite por dia para viver bem. Eles dão 2 de um leite artificial. Eles são todos magros. Quando você põe a mão neles, eles mamam a sua mão, eles sugam a sua mão de desespero, de fome. E eles vão dando, tentando que alguém vá lá comprar esses bezerros. Só que alguns que são mais fracos, eles não conseguem chegar. Eles jogam o leite numa baia e eles vão desesperados, porque eles estão morrendo de fome. Os mais espertos tomam o leite dos mais fracos. Esses mais fracos, eles começam a cair de fraqueza. Quando eles caem, eles são meio que pisoteados, eles não conseguem mais levantar. Aí os empregados dessa fazenda pegam esse bezerro vivo e jogam no que eles chamam vala. Essa vala é um monte de bezerro, assim, que eles vão jogando um em cima do outro, vivos, que ficam ali para morrer à dura sorte. E às vezes eles passam 1, 2 dias agonizando para depois morrer. Gente, isso é muito sério. Porque todas as vezes que eu tomo um copo de leite, eu estou assinando que eu faço parte disso. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Então, a gente precisa olhar além dos muros de uma fazenda leiteira. A gente precisa assistir documentário. A gente precisa entender que existe uma dor muito grande nisso, uma história de sofrimento muito grande. E quando a gente come um alimento, no processo energético, porque cada alimento tem vibração, cada célula do nosso corpo recebe a energia desse alimento. E você está dando para o seu corpo uma energia de dor, morte, sofrimento, violência, estupro, orfandade. Por isso que a nossa sociedade está desse jeito, porque a gente não está olhando para coisas muito importantes. É muito cruel a indústria do leite. Ela é mais cruel que a indústria da carne. A gente pensa, vai matar o boizinho, as vacas sofrem muito mais, tá? Então, olhar para isso. E um segundo olhar muito importante para a pecuária, tanto leiteira quanto de carne, é que a gente está derrubando a maior floresta do mundo, a maior preciosidade do nosso Brasil, que é a floresta amazônica, para colocar boi. Porque a gente pirou que a gente tem que comer muita carne, tomar muito leite e exportar muita carne. Então, o que está acontecendo? A gente está acabando com a vida. Porque a floresta amazônica, ela gera umidade, ela gera chuva. A árvore é uma máquina de chuva. E lá tem muita árvore, árvores milenares. Para o Brasil inteiro. Então, quando tem seca em São Paulo, ou quando tem chuva de dilúvio, tem a ver com o leitinho que está aí no teu copo. Porque ele está derrubando a Amazônia. Mas o meu copo de leite é o copo de leite de cada um que constrói isso. É aquele meio copo que você colocou no bolo. Também, tá? A gente está assinando embaixo da derrubada da maior floresta do mundo, da maior biodiversidade do planeta. Isso é muito sério, porque isso põe em risco a minha vida e a sua vida. E eu que não tomo leite pago junto, viu? Então, por favor. Não, Ju, como eu e minha bola de cristal aqui avisei que isso ia acontecer. A gente começou a falar sobre isso. Veganismo não é uma coisa que todo mundo aceita e tá tudo bem. O que é importante, pessoal, não é você, eu não quero que, não é minha expectativa que você saia dessa live falando eu mudei a minha vida. A gente está trazendo informação, a decisão para você se vai consumir ou não. Até porque seria hipocrisia. Eu não sou vegano, mas eu evito alimentos inflamatórios. Então eu evito leite, leites e derivados. A proteína de carne animal, para mim, é uma coisa que não faz sentido na minha vida, mas eu consumo ovos, por exemplo. Eu falei isso mais cedo com a Ju. Então, assim, eu não quero ser hipócrita de falar para você alguma coisa, faz ou não faz. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos, o conhecimento liberta. É importante você conhecer as coisas. Há, sei lá, 5 anos, vou falar uma outra coisa totalmente aleatória aqui, e que pena, o nosso tempo está acabando. Mas um documentário que ganhou o Oscar, acho que há uns 5 anos atrás, foi um documentário sobre o SeaWorld, que falava sobre os golfinhos, que falava sobre as baleias. Tiveram 2, um que era Blackfish, que falava sobre as baleias, e outro falava sobre os golfinhos. Quando você assiste o documentário, e foi o documentário que ganhou o Oscar, então não sou eu falando. Então, quando você vai lá na Disney e você vê
É lindo você mergulhar com o golfinho tem aquela cara que está feliz. E eu tenho a pena do golfinho, porque o golfinho tem aquela cara de feliz dele. Porque aí você sente vontade de fazer carinho e você não entende o que está por trás. Então, eu não estou aqui para falar para você, ó, não vá na Disney, vá na Disney e não entre no SeaWorld. Não, mas assiste. Vale a pena você. Não sou eu que estou falando. Se uma academia tão renomada deu o Oscar para um determinado documentário, dá para você, opa, deve ser interessante. Então, vai lá e vê. Então, assim, é importante você ter a mente aberta para tomar suas decisões. O que não pode é você... a minha esposa, Ju, ela falou durante muito tempo, às vezes a ignorância é uma benção, porque quando eu era pequeno eu achava que o leite vinha é da verdade, caixinha. é verdade. Então, assim, às vezes você tem que virar, você cresceu, você amadureceu, você tem que virar. E aí não é por uma... Aí você pode tomar uma decisão baseada em sustentabilidade, porque a gente está falando aqui de uma questão global que está muito além do que você está fazendo. É o mundo e é o que você vai deixar de próximas para suas próximas gerações, que é que você quer que a nossa humanidade perpetue. Então, pode ser que você fale, olha, o que eu faço não vai mudar nada e tudo bem, aí é a sua cabeça. Ou você eleve um pouco o seu nível de consciência e comece a se preocupar. Pode ser que essa mudança ocorra gradualmente, pode ser que ela ocorra agora, pode ser que ela não ocorra, mas é importante você ter informação. E eu acho que é isso que a gente está trazendo, é informação. A gente não está querendo fazer uma lavagem cerebral aqui. É para você entender. Entender é importante. E aí você toma suas decisões e está tudo bem. É você com as suas decisões. Não Uma tem pessoa que está crucificar questionando ninguém. aqui, eu acho importante. Por que a gente não denuncia essa fazenda? Bem, falou que eu tenho uma ONG. Eu não tenho uma ONG, tá, gente? Eu sou voluntária num santuário. Santuário Vale da Rainha. Isso não é denunciável porque é permitido por lei. É triste. As leis no Brasil são muito tristes, tá? Então, assim, não adianta eu ir denunciar porque o cara está no direito dele de fazer isso, por mais absurdo que pareça. É por isso que eu falo, a gente precisa conhecer além dos muros da pecuária, porque tem muita coisa errada, muita, tem muita maldade. Então, e assim, eu respeito muito quem não despertou para essa consciência desse novo mundo, dessa nova era. Tá tudo bem você pensar diferente, tá? Aqui você tá acolhida, tá bom? Aqui você tá... Você pode continuar, você tá acolhida. Você tá ouvindo, isso vai reverberar de alguma forma no seu ser em algum momento da sua vida. Bom, fique, você é muito, muito bem-vinda. Isso aí. Então, não é lavagem cerebral, é só uma questão de você entender. Quando a gente falou de glúten, quando a gente falou de leite, quando a gente desmistificou a lactose, que é o que você vê nas embalagens dos produtos aí, a gente está só tentando trazer informação. Ju, a gente já está 1 hora aqui. Vamos deixar o pessoal fazer as perguntas aqui. E enquanto o pessoal... Galera, deixar aqui liberado aqui para vocês fazerem perguntas. Ju, eu queria te fazer um convite do fundo do meu coração. Porque eu anotei 50 perguntas para te fazer. E a conversa foi tão gostosa que eu acho que eu fiz 2. Então, eu queria fazer um convite do fundo do coração, que eu queria muito que você voltasse para a gente falar mais. A gente não falou sobre rótulo, a gente não falou ainda sobre a questão da desintoxicação, das escolhas binárias. Então, eu queria muito te fazer esse convite para a gente voltar. Assim que você tiver disponibilidade, sinta-se convidada para a gente continuar. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, se eu quiser me aprofundar, você disse que você tem um curso de emagrecimento e a gente está falando... Esse tema está aqui no pilar da nossa... Pelo menos começou como pilar da nossa live. Você tem um produto de emagrecimento, você tem um curso de emagrecimento. Sim. Como é que esse curso funciona? Vamos lá. Fala um pouquinho. Olha, gente, esse curso ele existe já há alguns anos, mas agora, no final de 2022, eu reformulei todo ele. Ao longo desses anos, 7, 8 anos que eu trabalho com esse curso, eu aprendi muito, inclusive com os alunos e com novos cursos e pós-graduações que fiz. Então, eu reescrevi para ele se tornar ainda mais profundo e agora a gente está lançando a primeira turma desse novo curso reformulado. Você vai aprender receitas, muitas receitas, inclusive de queijos, leites, enfim, molhos de salada incríveis, porque você vai passar a amar a salada. Quem não gosta de salada, as minhas saladas vai amar, porque eu não gosto de salada, mas eu amo molho. Aí você põe o molho na salada, que não tem quase gosto, fica uma delícia. Então, assim, são muitas receitas, só que
o principal do curso é aprender a cuidar da sua mente. Porque toda mudança alimentar, ela começa na mente. Quando a gente aprende a ter um autocontrole, e isso tem ferramentas para isso, a neurociência oferece muita ferramenta para isso, você consegue mudar a sua mente e passar por um processo de transição alimentar e emagrecimento sem aquele sofrimento que você está acostumada. Porque a gente acha que mudar a alimentação, tirar glúten, tirar leite, é um sofrimento absurdo. E não precisa ser. Quando você aprende o quê? A substituição. E lá eu ensino a substituir, a cuidar da mente e a cuidar das outras partes da sua vida para você ter saúde. Eu vou te dar o caminho para você conseguir fazer atividade física todos os dias, para você conseguir beber a quantidade de água que você precisa beber, para que você passe, possivelmente, o resto da sua vida sem remédio. Eu tomei 24 cápsulas por dia e eu sei o que é viver de remédio. Então, esse projeto é um projeto onde eu coloco todo o meu coração, todo o meu amor, não só pelo que eu estudei, mas pelo que eu vivi na minha vida. E eu sinto que é um grande resgate de outras pessoas, como eu me auto-resgatei estudando e aplicando tudo em mim e depois fui aprofundar esses conhecimentos. O curso se chama Método Consciente de Emagrecimento. O link para você entrar na lista de espera tá aqui na minha bio. É só entrar lá embaixo da minha fotinho, clicar lista de espera, tá? E aí você pode ser avisada quando a gente for fazer o lançamento, que é no final desse mês. Método consciente de emagrecimento. Adorei o nome, hein? O que a gente mais falou aqui foi sobre consciência. Deixa eu responder. As minhas ajudar. alunas ver aqui as lindas estão perguntas, todas Ju, falando, fizeram o curso que perguntas. amaram. Eu também amo muito vocês. Ai, Soraya, Camila, Andressa, todas maravilhosas. Ó, o curso da Mabel. Ju foi um divisor de águas na minha vida. Só vivenciando para sentir toda essa entrega. Fiz o curso da Ju e amei. Fui transformada, sou outra pessoa muito mais consciente. Olha que beleza. A conversa está excelente, o assunto é importante. Mas o conjunto de brincos e colares está um show. Não sou eu acho que não sou eu. Nada contra, mas não é o caso. Se minha filha estivesse aqui, provavelmente estaria usando, que ela coloca desculpa te interromper, mas aqui teve uma pergunta aqui, um comentário muito bom da Isabel. Ó. O problema é que quando paramos com leite e glúten, ficamos antissociais. Isabel, no meu curso eu ensino como você não ficar antissocial. A gente tem toda uma parte de adaptação social comendo diferente. Eu trabalho isso de uma forma linda. Você consegue se manter no social comendo diferente, porque o social é sobre gente, não é sobre comida. E eu ensino muito sobre isso. Exatamente. E se você considerar todos os benefícios que... eu vou falar só de um ponto aqui para a gente não se estender. Quando você muda a tua alimentação, quando você desinflama, tua autoestima melhora, a tua relação com as pessoas em volta já muda. Só aí, com pouquinha coisa que a Ju falou, tira os inflamatórios durante um período, você já vai ter diferença. E eu sou a prova disso, sou a prova viva disso, que eu desinflamei rápido também. O pão de fermentação natural é ruim também? Depende do que você está falando de fermentação natural. Na verdade, é muito mais importante, se você está falando de fermentação natural, só comparando com fermento industrializado, tudo que for natural é melhor do que o industrializado, ponto. Agora, você está fazendo fermentação natural em quê? Por exemplo, o queijo tem fermentação natural. E aí, necessariamente é bom? Não é porque é feito com fermentação natural que vira a melhor coisa do mundo. Tem que ter um contexto. A fermentação natural, mas está com trigo? Então, você tem que entender o conjunto das informações que a gente passou aqui. Alguém me perguntou aqui porque usa tudo com manteiga. Que usa tudo com manteiga? Tá. Gente, manteiga é leite, tá? Vai estar com tudo que a gente falou sobre leite e queijo tá na manteiga. E dá para fazer a manteiga vegetal, que é maravilhosa. Eu acabei de criar uma receita para o curso novo de uma manteiga vegetal incrível, que ficou muito gostosa e que vai ser ensinada também. Pessoal, esse mundo, a Ju falou sobre isso, né? O mundo de laticínios vegetais é um mundo maravilhoso. Vou usar um termo ruim aqui, sem sacanagem. É muito gostoso. Quando você começa a provar manteiga vegetal, queijo vegetal, você entende que o que você chamava de queijo pode vir numa
versão muito melhorada do mundo que você não imaginava. Que a manteiga vegetal é muito boa, queijo vegetal, leite vegetal, é um mundo que se abre de coisas que estão, graças a Deus, cada vez mais acessíveis e só precisa descobrir. Eu vou só falar uma coisa, eu vou fazer uma propaganda pequenininha aqui para não puxar a sardinha. A Cozinha Crunch, que é a minha panificadora no Rio de Janeiro, ela fornece discos de pizza veganos para um restaurante que foi nada mais, nada menos o vencedor da última edição. Olha isso, gente! Então, o melhor restaurante do Rio gente, foi um restaurante incrível! vegano, Que gostoso ouvir isso! Passou. Então, assim, não tem mais isso de que fica antissocial. Não. O mais badalado do Rio, ou melhor, e que agora é muito badalado, é um vegano sem glúten. Deixa eu só ver. Alguém falou aqui, olha só, toda vez que eu como, eu fico cheio de gases. Isso tem toda a relação com o processo. Pessoal, vou falar outra besteira aqui, Ju. A Ju tem o termo técnico, eu não tenho. Gases fedidos, soltou um fedorento, já tem alguma coisa errada. Já tem algum... não é normal isso. Nada que seu organismo está te mostrando que está acontecendo, que você está sentindo, é alguma coisa, você nem está aberto aos sinais. Está com dor de cabeça, está com enxaqueca, vai ver. Às vezes a pessoa estou com dor de cabeça, eu vou no oculista. E às vezes, a gente falou, tem que cuidar do intestino. Então, começa pela parte fácil, faz o seu dever de casa, pare de inflamar o seu organismo e vê se isso já não vai resolver. Não resolveu, tirei tudo que estava me inflamando, cortei o leite, cortei o glúten, e aí continuo sentindo, aí você vai investigar mais. Mas muita gente... Eu vou falar até um exemplo bem rapidinho, que eu quero parar de falar, mas não consigo. Eu tenho duas mães, eu tenho uma mãe biológica e tenho a mãe que me criou. A mãe que me criou, ela teve muito doente agora, pouco tempo. Ela estava muito inchada, com dificuldade de respirar, teve acúmulo de líquido no pulmão, no coração. Foi uma situação muito delicada, a saúde dela teve uma situação muito crítica, e ela passou por uma série de médicos e todos eles mexeram na alimentação. Mesmo os que prescreveram vários remédios, todos mexeram na alimentação. Então, assim, são médicos que estão prescrevendo alopatia e já estão mexendo na alimentação. Todos eles, sem exceção. E aí, um belo dia eu falei com ela, mãe, eu sei que você adora pão, mas por mim, pela gente, pela nossa família, fica um tempinho sem comer pão. Ju, sem brincadeira, com 3 dias, ela me ligou e falou assim, Marcelo, eu desinflamei metade do que eu estava depois que eu tirei o pão. E era pãozinho normal de padaria. E aí eu queria fazer um convite para vocês também, pessoal. Desculpa pelo tempo que a gente se estendeu, mas eu vou iniciar no dia 17 desse mês uma jornada onde a gente vai ter 4 aulas gratuitas, onde a gente vai fazer fermento natural sem glúten, vai ter aula de panificação sem glúten, vai ter uma aula de pão com o mesmo fermento, você vai fazer o seu pão de fermentação natural sem glúten e tem uma aula surpresa no final. Isso começa dia 17 desse mês e o link está na bio. Então também fica um convite para você participar. Se você quiser participar, a última vez foi incrível, essa vai ser melhor ainda, a gente sempre melhora cada edição. Então fica o convite, é só você entrar lá na bio, é de graça, tá bom? São pães sem glúten, sem leite, todos veganos e de fermentação natural. E sem conservantes também. Tem muita coisa para a gente falar que a gente não falou, Ju. Estou injuriado. Tá muito bom esse papo, dá vontade de ficar aqui. Você promete que você volta? Sim. Não é? Tá bom demais. Ju, ó, eu não sei se pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Ju, eu vou abrir uma caixinha de pergunta, você abre uma caixinha de pergunta, e as perguntas que a gente não respondeu, coloca lá, que eu me comprometo, a Ju vai te responder também. E a gente vai deixar essa live salva, né, Ju? Querida, você que perguntou várias vezes sobre o leite de soja, eu vou botar uma caixinha de pergunta no meu stories, você coloca lá que eu vou responder para você, tá? Eu vi que você está bem interessado, eu vou responder lá, que o nosso tempo já passou muito aqui. Mas eu prometo te responder com detalhes. Galera, ó, Ju, obrigado, galera, obrigado. Uma boa noite, uma noite abençoada, maravilhosa para vocês.
E eu prometo para todo mundo que puxou minha orelha aqui que eu vou trazer. Gratidão, querido, pelo convite. A todos que ficaram aqui com a gente até agora. Foi um prazer imenso estar com vocês. E beijo no coração das minhas alunas lindas.